Öldüğün yere gel. Çok önemli dedim. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de novos vídeos. Xian começou a atrapalhar os planos de Sila e Metin. Ele confronta Sila e diz para ela ficar longe de sua esposa e da antiga casa. Sila pergunta o que ele dará em troca. Xian diz que lhe dará um cheque em branco. Sila responde que o dinheiro dele não é suficiente para a antiga casa. Nesse momento, Metin diz a Sefer que lhe dará o dinheiro. Sefer pede que ele traga o dinheiro até amanhã. Metin concorda e Sefer sai. Enquanto isso, Xian mostra os documentos para Sila e diz: aqui está a sua parte da fortuna da família, você pode pegar o que quiser. Há mais aqui do que o tribunal lhe dará. Mas Sila não aceita. Nesse instante, Sefer vai até o quarto de Xian e diz: estou indo embora agora. Obrigado pela sua preocupação. Xian diz: de nada. Depois que Sefer sai, Sila também sai do quarto, dizendo a Xian: as memórias do meu pai não estão à venda. Após sair do quarto, Sila vai até Metin e pergunta o que Sefer quer. Metin diz que quer dinheiro. Sila pergunta se ele vai dar. Metin diz que não, que falará com ele em uma língua que ele entenda. Sila diz: não me envolva nisso, você causou esse problema, você vai resolvê-lo? Xian viu e ouviu tudo pela câmara escondida. Enquanto isso, Anser está pensando na conversa deles. Xian está muito irritado com o que viu. Bren se aproxima dele e pergunta se o sistema está funcionando. Xian acena com a cabeça. Bren havia colocado a câmara no quarto de Metin. Mais tarde, Bren e Xian ouvem a conversa de Metin e Sefer pela câmara. Mas Xian fica irritado e diz: desliga isso. Bren pergunta: qual é o seu problema? Você não queria provar que seu irmão é um traidor? Xian responde: não é bem assim. Bren continua: estamos tentando de todas as maneiras, e você finalmente conseguiu. Xian diz: sim, eu consegui, mas perdi meu irmão para sempre, e fica triste. Bren diz: não ouse me dizer que desistiu. Nesse momento, Sinen chega ao lado de Anser. Sinen pergunta como ele está. Anser responde: estou apenas cansado, e você? Como está a situação do Metin? Sinen diz: bem, você mesmo viu esta manhã, ele pediu desculpas a todos. Anser diz: estamos fechando a porta, mas você estará sempre com ele. Se quiser, pode ir embora. Sinen diz: não posso deixá-lo sozinho. Ele não conseguiu controlar o que fez, então preciso apoiá-lo. Anser diz: como quiser, estou sempre aqui para você. Depois que Anser vai para o quarto, Xian vai até ele. Vendo o estado de Xian, pergunta: aconteceu alguma coisa? Xian responde: chegamos ao fim da linha, finalmente estou entendendo tudo. Anser pergunta: então por que você está assim? Xian diz: eu pensava que a dor da morte era a mais difícil. Depois que meu irmão morreu, achei que não conseguiria viver de novo. Mas a presença dele me machuca mais do que a ausência. Anser pergunta: seu irmão fez alguma coisa? Xian diz: o que eu sei já me basta, não vou te contar nada agora. Anser diz: estou sempre ao seu lado. Xian responde: eu sei. Sou grato por isso. Anser diz: desejo que ninguém possa arruinar nossa felicidade. Xian diz: conversei com um corretor de imóveis, vi algumas casas, vou-te mostrar e, se você gostar, podemos nos mudar imediatamente. Anser pergunta: imediatamente? Xian responde: se eu pudesse, não hesitaria nem por um minuto, e sai para tomar um ar. Enquanto isso, Metin está brincando com um isqueiro na sala. Quando Xian o vê, pergunta: e aí, irmão? Vai terminar o que a Sila começou? Metin responde: você está mesmo afetado por esse incêndio, olha só, já começou a inventar uma história. Xian diz: aquela mulher queria matar minha esposa e meu filho. Metin diz:
Tudo isso é passado. Cian afirma, foi a Sila que fez isso. Metin continua, ela me disse hoje que estava em casa na hora. Cian pergunta, e você acredita nisso? Metin responde, ela até deu um depoimento, deixem a moça em paz. Cian diz, você tem razão, irmão. Por exemplo, o que aquele cara que veio hoje queria de você? Metin responde, ele trabalhava na clínica onde eu estava internado. Quando descobriu quem ele era, veio pedir dinheiro. Cian pergunta, se é assim, por que você não me contou? Metin diz, eu resolvo. Cian pergunta, o que você está pensando agora? Metin diz, tenho algo em mente, eu resolvo. Depois, eles brincam, mas Cian está desconfortável com a situação, e Metin diz, pode ficar com o isqueiro, e sai. Nesse momento, Metin vai até Cinem e pede outro comprimido, além daqueles que deu a ela da última vez. Cinem fica feliz em ouvir isso e lhe dá o comprimido. Na manhã seguinte, Metin chega à empresa. Metin abre sua bolsa e diz para si mesmo, você me pressionou demais, Sefer, tenho que te dar o que você quer, e pega sua arma do cofre. Sefer está esperando por Metin. Mas então dois homens chegam, forçam Sefer a entrar em um carro e o levam embora. Os homens que sequestraram Sefer o espancam. Sefer diz aos homens, liguem para Metin e digam que, se algo me acontecer, Cian descobrirá tudo o que vocês fizeram. Nesse momento, a porta se abre e Cian entra. Sefer fica surpreso ao ver Cian. Então ele diz, então é você. Cian ordena que seus homens desamarrem as mãos e vão embora. Cian diz a Sefer, vou-te deixar por aí. Se eu não tivesse prestado atenção, meu irmão estaria te matando agora. Você conhece meu irmão, mas eu não sou como ele. Você vai me contar tudo, diz ele. Sefer responde, eu só queria fazer uma visita. Cian fica furioso e começa a bater em Sefer. Sefer diz que vai contar tudo. Mais tarde, Sefer lhe diz, seu irmão me encontrou. Ele só queria te manter na prisão por mais um tempo, só isso. Cian pergunta, o que isso tem a ver com Sila? Sefer conta tudo. Sefer diz, Sila e Metin estão tramando contra você, e eu queria me aproveitar disso. Cian pergunta, você sabe qual é o problema do meu irmão comigo? Sefer pergunta, talvez seja porque você não ligou por 8 anos? Cian diz, eu não sabia. Sefer diz, você não sabia. Então, e aquela mulher? Cian pergunta, qual mulher? Sefer diz, se você quer saber, vai ter que pagar. Quando Cian concorda, Sefer lhe diz, Mukader de Vluglu. Cian fica surpreso ao ouvir isso. A última frase é independente e deve ser omitida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e deixar um comentário para ficar por dentro de novos vídeos. Até breve. Tenha um ótimo dia.